Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta websérie para a formação de leitura e leitores realizado pelo projeto Rainha Cambinda, Guardiã de Culturas, apoiado pelo Programa de Ação Cultural PROAC. Episódio 1: Leitura e Literatura como Produtora de Sentidos, por Iracema Santos do Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. Eu sou Iracema, sou professora na Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho 49 anos de idade, tenho cabelos escuros, crespos, estilo Black Power. Estou vestindo uma camisa branca de golas, uso óculos com armações entre vermelho e marrom. Estou usando um colar também com detalhes marrons e uma esfera cor de laranja na ponta, brincos parecidos com o colar, também com uma esfera laranja. Atrás de mim eu tenho uma estante cheia de livros e alguns enfeites, alguns objetos como bonecas, garrafa térmica. Professora Iracema, qual a importância de formar leitores? Bem, o primeiro ponto é que as pessoas leitoras são o polo que dá sentido à existência da produção escrita. Portanto, não importa o formato da produção escrita, seja em livro, seja formatos, suportes digitais, qualquer tipo de escrita, desde uma propaganda que envolve a língua escrita, no outdoor, revistas, enfim. É preciso haver pessoas leitoras que deem sentido, né, que façam uso da produção escrita, atribuam sentidos a essa produção portanto, o polo da leitura é o polo que conclui o circuito da produção escrita. Então, esta é uma razão bem óbvia da importância e da necessidade de formar pessoas leitoras no nosso mundo contemporâneo. É importante também destacar que quando a gente pensa em formar pessoas leitoras, a gente está compreendendo a capacidade leitora, a competência leitora, a prática da leitura como uma prática ampla que, como dizia Paulo Freire, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, né? E a gente pode interpretar que a leitura de mundo compõe a leitura da palavra. Então a gente está pensando em formação de pessoas leitoras com capacidade crítica, com sensibilidade, pessoas que, por meio da leitura, vão ser capazes de compreender melhor, de desvendar a realidade, as contradições do nosso mundo, do mundo em que a gente vive, do mundo que a gente constrói a cada dia, né? Então, formar leitores é necessário e importante, sobretudo quando se tem compromisso com a transformação do mundo, com a não aceitação das injustiças do mundo aparentemente como é, né? Então, a gente não pode abrir mão da leitura como um dentre tantos outros elementos que compõe a luta cotidiana por um mundo melhor para todas as pessoas. Quando a gente parte da questão sobre a importância de formar pessoas leitoras, a gente já está entendendo, partindo do pressuposto de que é preciso um tipo de intencionalidade, uma proposição, né, em torno desse movimento, desse ato de formar. Ou seja, a gente entende que as pessoas, os seres humanos, não nascem com a capacidade de ler, que é preciso aprender a ler, né? Portanto, é preciso ensinar a ler. E qual seria o papel específico da escola nesse ensino? A gente já sabe, inclusive por meio de estudos sociológicos, psicológicos, antropológicos, que há muitos indivíduos capazes de aprender a ler
e até mesmo a escrever de modo autodidata. No entanto, de modo geral, a maior parte das pessoas depende da mediação do outro, de outros seres humanos, de espaços variados, agências, instituições variadas, para aprender a ler. E a escola tem um papel específico dentre esse amplo circuito de agências, instituições, pessoas, sujeitos que têm como missão o ensino e a promoção da leitura. Se uma pessoa pode aprender a ler com os familiares, em espaços sociais que ela frequenta, como espaços religiosos, clubes, grupo de amigos, enfim. A escola tem uma função específica porque, além de ensinar a ler, a escola precisa avançar no ensino da leitura que não se restrinja a um modo intuitivo, né? Então, a escola é o espaço, né, a agência, a instituição social responsável por ensinar a leitura de modo sistemático, né, de forma que as pessoas que estão aprendendo a ler, não importa a faixa etária, podem ser bebês, crianças, jovens, adultos, possam perceber as estratégias que, quando elas aprendem a ler de forma intuitiva, essas estratégias são automatizadas. E a escola precisa apoiar essas pessoas leitoras, essas leitoras em aprendizado, a perceber que estratégias são essas, né? Então, são elementos que estão no texto, pistas que estão no texto. Por que que muitas vezes uma criança gosta de um texto com repetições, né? Então, ali a escola vai mostrar que a autora do texto, a pessoa autora, utiliza ali um elemento que é a repetição, né? Em outros textos tem as rimas, né? Tem as figuras de linguagem, né? Tem elementos que compõem a parte gráfico-visual do livro, então imagens, ilustrações, né? E a escola vai ensinando, então, essas estratégias que as pessoas leitoras mobilizam, né? Mas de modo geral, intuitivamente, para construir, para dar sentidos ao texto lido, ao material lido, à prática leitora, né? Então a escola deve fazer isso de modo sistemático, né? A prática de leitura deve ser sistemática no cotidiano da escola, independentemente da faixa etária, da etapa da educação que está sendo cursada. Sendo assim, a escola tem um papel distinto de todas as outras agências, de todos os outros espaços de leitura, né? Assim como em outros campos, em outras áreas curriculares. A escola é a agência responsável pela apropriação dos conceitos científicos. Na leitura não deixa de ser diferente, né? Há conceitos da ciência que informam a produção escrita e a prática leitora que precisam ser ensinados e praticados na escola. Você poderia falar sobre a leitura como produtora de sentidos? A leitura, a prática da leitura é necessariamente uma prática de construção de sentido. E construção de sentido pela pessoa leitora, a partir de seu repertório, que é construído socialmente, né? Então, o seu repertório de outras leituras anteriores, o seu repertório de vivência no mundo, de experiência de vida, de relação com outras pessoas, a sua inserção no território, né? Na sua família, em outros círculos, para além do círculo familiar. Então, tudo isso compõe o repertório da pessoa que lê, né? E então, no polo da leitura, no polo da prática leitora, que se constrói o sentido.
de qualquer texto, e a gente aqui está falando especialmente de textos literários. Nesse sentido, é importante perceber que os textos literários, por definição, eles são polissêmicos, né? Ou seja, embora possa haver um sentido ou alguns sentidos que a pessoa escritora tenha atribuído ou queira ter atribuído ao texto, no polo da leitura, no polo de quem está lendo, não necessariamente é esse sentido intencionado pela autoria que vai ser construído. Qual o papel da escola na formação de leitores produtores de sentido? Bom, a produção de sentido pela pessoa leitora não é um processo simples. Para quem já sabe ler, tudo se torna evidente, óbvio, né? Mas se trata de um processo muito sutil e sensível, né? Que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, quanto mais a pessoa pratica a leitura como prática social, né? Quanto mais ela tem acesso a autorias diversificadas, a textos diversificados, e sobretudo se ela conta com o apoio de pessoas leitoras mais experientes do que ela, que é o que acontece na escola, né? Quando a gente tem acesso a professores, professoras experientes que vão nos conduzindo, e não só professores, né? Outros profissionais como bibliotecárias, né? Outras pessoas responsáveis profissionalmente pela mediação da leitura, né? Nós vamos contando também com essas pessoas que vão nos conduzindo, vão nos inserindo no universo da cultura escrita e que dão as mãos para que a gente transite por esse universo. Esse trânsito não é óbvio, não é simples, né? E aí, sobre a escola, mais uma vez, recai um papel importante de facilitar esse processo, esse trânsito, né? Dando acesso a textos, autorias, assuntos diversificados no campo da cultura escrita e da produção literária. Então, a produção de sentido, ela vai se dando como um processo a partir do repertório e a partir das interlocuções estabelecidas a respeito do texto. Então, vou dar um exemplo. Em muitas ocasiões, tornou-se tradicional na escola a leitura de textos que pressupõem uma moral da história, e muitas vezes isso é explícito, né? Muitas vezes em contos de fada, enfim, outros tipos de texto. E às vezes isso gera na professora, no professor, uma expectativa de que as crianças, estudantes, né, pessoas de qualquer faixa etária ali que estão frequentando a escola, construam sentido exclusivamente ou primeiramente a partir daquela moral da história. E nem sempre as pessoas absorvem a moral da história tal qual popularmente é conhecida, né? Então, a história dos três porquinhos, né, é típica, clássica, para transmitir aquela ideia de que pessoas que trabalham com afinco, né, que trabalham seriamente, que escolhem os melhores materiais, vão ter os melhores resultados, vão ter sucesso, né? Vão construir uma casa segura que vai impedir a entrada do lobo mau, né? Mas este não é o único sentido que pode ser extraído de um conto, né? Como de um conto clássico, como Os Três Porquinhos. Uma vez eu estava desenvolvendo uma pesquisa e acompanhando práticas de ensino de leitura numa escola de Fundi 1, né? E numa das salas, que era uma sala de quarto ano, a professora leu um conto dos Três Porquinhos. Na verdade, era um conto que reproduz a história dos Três Porquinhos. Os personagens eram outros, né? E aí ela pergunta para a turma, para as crianças, o que elas acharam, de que ponto elas mais gostaram da história. E aí várias crianças foram respondendo coisas diferentes, né?
Uma falou, eu gostei mais quando eles fizeram a casa de areia, né? Essa criança respondeu isso e a professora não dialogou com essa criança, nem perguntou por que ela gostou mais daquele ponto. Depois alguém disse, eu gostei mais quando eles construíram a casa de madeira. Aí ela pergunta, por que você gostou dessa parte da história? O menino responde, porque me lembrou de um pesqueiro que eu fui com meu pai. A professora imediatamente pula para outra criança. E você, do que você gostou mais? Portanto, ela não dialoga com aquele menino que disse que gostou da construção de madeira porque aquilo o fez lembrar de um pesqueiro onde ele foi. Uma outra criança diz que gostou mais da casa, de quando eles constroem a casa de tijolos. Daí ela pergunta, por quê? Aí o menino disse, porque essa casa impediu a entrada do lobo mau. E a professora rapidamente diz, muito bem, fulaninho, o que a gente aprende com essa história? Que precisa construir uma casa bem estruturada, que não pode ter preguiça. Aí as crianças foram dizendo, não pode ser preguiçoso. É isso mesmo, moral da história, encerrado o assunto, né? Esse é um tipo de prática corrente, né, que de modo geral as pessoas da minha faixa etária, por exemplo, aprenderam a ler dessa forma, né, tiveram uma prática de mediação de leitura por parte das professoras que era assim, né, assim essas professoras também aprenderam. Mas o que o professor João Vanderlei Geraldi chama de caminhada interpretativa, né, pode ser uma prática muito profícua para o ensino da leitura na escola, a partir do diálogo com aquela comunidade envolvida com a leitura, né? Então, a professora podia ter perguntado mais, mas por que te fez lembrar o pesqueiro? O que tinha no pesqueiro que tenha na história, talvez, né? E muitas coisas poderiam ser destrinchadas a partir da leitura. Todo mundo tem casa, todo mundo que trabalha duramente, que sai cedo, acorda de madrugada, pega transporte público, viaja às vezes 3 horas para chegar ao seu local de trabalho e trabalha duramente. Todas essas pessoas têm casa própria, todas essas pessoas conseguem construir uma casa bem estruturada? Sim? Não? Por que não? Né? Então, esse é um indicativo de que a construção do sentido ela não se dá de maneira linear, não se dá de maneira imediata e não deve perseguir um suposto sentido único atribuído por quem escreveu o texto, né? Porque um texto afeta sujeitos singulares de modos distintos. E trabalhar esses afetos, né, essas implicações do texto na vida, na constituição da subjetividade leitora, é a tarefa da escola, desvendando, inclusive, os recursos linguísticos, os recursos literários, estéticos, mobilizados no texto e que também afetam a pessoa leitora e constituem sua subjetividade leitora. Professor Iracema, você poderia falar sobre a importância do livro em nossa vida? Quando a gente vai falar da importância do objeto livro, né, é importante entender que tudo na prática leitora contribui para constituir a subjetividade leitora, portanto, contribui para formar pessoas leitoras. O que eu quero dizer com isso? Se você teve na sua infância uma pessoa que abria os livros e lia em voz alta para você como uma prática constante, que envolvia uma relação afetiva, um cuidado, isso marca a pessoa leitora, né?
a forma como essa pessoa folheava o livro, a forma como ela compartilhava com você as imagens, as ilustrações. Então, tudo na prática leitora constitui a subjetividade leitora. E a tendência é que pessoas da minha geração defendam o objeto livro em detrimento de outros suportes que possam também, né, incluir a produção escrita, como suportes digitais. Então não se trata de ficar num saudosismo, mas de apontar como a materialidade constitui a subjetividade leitora. Então vocês estão vendo aqui, né, atrás de mim, na minha estante, uma série de títulos e de livros que vocês não poderiam perceber se eles estivessem contidos dentro de um leitor digital, por exemplo, né? Vou pegar aqui um livro que eu amo, tá aqui na minha estante, para compartilhar com vocês. É o que a gente chama de Tijolão, da Ana Maria Gonçalves, né? Um defeito de cor, 950 páginas. Enquanto eu lia esse livro, eu carreguei junto comigo para tudo quanto era lugar. Alguém poderia dizer que talvez se eu estivesse lendo num suporte digital, seria mais fácil para carregar, né? Mais leve, enfim. Mas tem alguns aspectos do objeto livro impresso que não são substituíveis por outros suportes. Então, por exemplo, a dedicatória, né? Talvez o avanço aí tecnológico digital já tenha criado forma de que as autoras e autores autografem os livros, né? Mas é muito diferente inclusive quando a gente tem um papel como formadora de leitores, né? Alguém que chega em nossa casa e visita a nossa estante e começa a mexer nos livros, né? Vai folheando, vai identificando que vários deles são autografados e tem dedicatória, né? O que significa isso? Né? O que significa ter uma dedicatória? Significa você ter ido num momento, num lançamento de um livro. Significa você ter levado o livro debaixo do braço numa feira literária, porque você sabia que na programação ia ter ali uma atividade com uma autora que você adora e que você gostaria de ter ali o autógrafo, a dedicatória dela naquele material. Então, tudo isso constitui a subjetividade leitora e não se trata de opor, né, o livro impresso e o livro digital, não é isso, mas se trata de indicar que esses diferentes suportes cumprem distintos papéis na formação da subjetividade leitora. Qual a importância de se ter nos livros representantes e protagonistas negros e negras da nossa história? Bom, se a leitura constitui subjetividade, né, se por meio das histórias e das histórias orais e escritas, os seres humanos vão aprendendo, vão apreendendo o mundo à sua volta, vão constituindo sua subjetividade, é óbvio que se as pessoas brancas ou não brancas, negras ou não negras, tiverem acesso a uma literatura, desde a sua infância, a uma literatura que exclui personagens negros positivados, né? Ou apenas apresenta personagens negros de modo negativo, né? Então são as pessoas escravizadas, são as pessoas humilhadas, são as pessoas discriminadas, são as pessoas em exercendo ofícios de baixa valorização social, enfim. É óbvio que se a gente tem acesso apenas isso constitui a nossa subjetividade como pessoa negra, como pessoa não negra, como pessoa branca, como pessoa não branca. Né? Com isso a gente aprende a valorizar um tipo de padrão
de beleza, de constituição física, e a desvalorizar outros tipos de constituição física, de comportamento, de modo de ser, né? Se as meninas têm acesso, desde a sua infância, a uma literatura que diz que uma princesa precisa ser necessariamente dócil e obediente, precisa estar sempre procurando o príncipe encantado que vai resolver, vai salvá-la, vai tirá-la da prisão do castelo em que ela foi colocada, vai resolver a sua vida, isso constitui a subjetividade feminina, né? Então isso é inegável. Por isso a importância de ter narrativas múltiplas, distintas, que representem a complexidade da vida e da realidade. E no quesito da representação negra, indígena, na literatura, isso é fundamental para a constituição de subjetividades positivas com relação à presença, à contribuição das pessoas negras para a história do Brasil em todos os seus aspectos, né? Então, para a economia, para a política, para a tecnologia, para as ciências, para as várias ciências. Então, vou dar um exemplo aqui, novamente, por esse livro pelo qual eu sou apaixonada, O Mundo no Black Power de Tayó, né? É o livro da Kilsan de Oliveira, ilustrado pela Thaisa Borges, né? Mostra a história dessa personagem, a Tayó, que é essa garota negra que aparece sempre representada positivamente. Então, os seus olhos são negros, tão negros como as mais escuras e belas noites que do alto miram com ternura qualquer ser vivo. Do fundo desses olhos escuros saem faíscas de um brilho que só as estrelas são capazes de emitir. Seu nariz parece mais uma larga e valiosa pepita de ouro. Gente, que beleza, que maravilha uma criança negra ser descrita desse modo, né? Então, características que em livros de outros autores, inclusive, né, considerados fundadores da literatura infantil brasileira, né, que mostram ali uma mulher negra como negra beiçuda, né, são totalmente dispensáveis nos dias de hoje, porque hoje você tem escritoras como Kilsan de Oliveira e produções como O Mundo no Black Power de Tayó, que representam as pessoas negras, as crianças negras, de um modo positivo, do modo como merecem ser representadas. Então isso é importantíssimo, fundamental para a constituição de subjetividades que valorizem a diversidade da população brasileira, né? E que essa valoração seja construída na subjetividade de pessoas brancas e não brancas, negras e não negras, indígenas e não indígenas. Muito obrigada por sua parceria, professora Iracema. Por último, você teria algumas indicações de leituras ou projetos para compartilhar conosco? Bom, eu quero agradecer o convite para a participação na websérie Leitura e Formação de Leitores Literários do Coletivo Cuíca, parabenizar vocês do coletivo por essa iniciativa, deixar o meu tchau, meu abraço para as pessoas que estão assistindo e dizer que uma leitura puxa a outra, que conforme a gente tem acesso e vai compartilhando leituras, a gente vai engrandecendo, qualificando o nosso repertório, a nossa biblioteca individual, né? Que está sempre em interlocução com outras bibliotecas das outras pessoas. Então, participar de ações coletivas de leitura é extremamente formador, né? Então, participar de clubes de leitura, por exemplo, né? Ou de grupos informais mesmo, de pessoas amigas que
que gostam de falar sobre as leituras que fazem, é algo bastante engrandecedor. E é nesse sentido que eu vou deixar algumas sugestões, poderia deixar muitas, né? Mas precisamos fazer escolhas. Então eu vou sugerir aqui 3 perfis de Instagram que eu acompanho. O primeiro é o perfil Escritoras Negras, que se propõe a fazer um mapeamento de escritoras brasileiras negras, né, sobretudo contemporâneas, né? É um perfil mantido por uma pesquisadora desse campo, que é a Kalila das Mercês, que é doutora em literatura pela UNB, e mantém então o perfil Escritoras Negras. Outra dica que eu gostaria de dar é o perfil Literatura Negra Feminina, mantido pelo coletivo Migiba, idealizado pela escritora Elisandra Migiba, que procura dar visibilidade para escritoras negras. Literatura Negra Feminina. E por fim, eu quero indicar o perfil Literatura Indígena Brasil, que é mantido pela mestranda da UFRJ, a Karina Oliveira, que tem ascendência pataxó, e que traz dicas e comentários de livros infanto-juvenis, livros para pessoas adultas, livros também acadêmicos, escritos por autoria indígena e sobre temáticas indígenas.